aleluia, venceu a morte com amor. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Está começando mais um programa em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte, neste domingo, um domingo de muita alegria, pois celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte e temos nele a certeza de uma nova vida. Para bem começar o programa de hoje, vamos juntos meditar o Salmo do dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Desde 2015, a Arquidiocese de Teresina celebra a ressurreição do Senhor com a procissão do Teresina Ressuscita com Cristo, um evento que já faz parte do calendário arquidiocesano. No ano passado, por conta da pandemia, a procissão teve que ser cancelada. E este ano, para que a igreja pudesse celebrar esse momento de uma maneira diferente, o evento foi repensado. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Hoje a igreja celebra um dos dias mais importantes, que é a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A Arquidiocese de Teresina celebra este momento com o evento Teresina Ressuscita com Cristo, que este ano mais uma vez acontecerá em formato diferente devido a este momento que estamos enfrentando da Covid-19. Para conversarmos agora, vamos receber a coordenadora geral do evento, Marineide Bezerra. Marineide, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Eu cumprimento cada um dos telespectadores do programa e desejo assim que a paz do ressuscitado chegue na casa de cada um de vocês e alcance a todos. Quais os desafios enfrentados deste ano, já que estamos enfrentando esta pandemia? Os desafios são muitos, porque não podemos fazer um evento público em respeito a tudo que está acontecendo, em respeito e obediência, não é? Às autoridades sanitárias, governamentais. E a nossa igreja ela é sempre obediente e colaboradora. Então, em todos os momentos, a Igreja Católica se colocou nessa obediência e em colaboração com cada discernimento, cada orientação e tudo que foi enviado para nós, para nós cumprirmos em virtude da pandemia. Então, não é fácil nós prepararmos alguma coisa. No ano passado, nós tivemos que cancelar tudo, mas este ano a gente pensou em alguma coisa, em colocar o Cristo de alguma forma, numa forma simbólica, diante das pessoas. Então, pensamos no Cristo ressuscitado, passar pelas ruas de Teresina, pelos bairros de Teresina e abraçar as pessoas, levando uma bênção do nosso arcebispo e dos padres que estarão acompanhando este momento, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Como bem a senhora colocou, ainda estamos vivenciando esse período da pandemia e não acontecerá a procissão como todos os anos. Como foi pensada esta edição? Então, nós temos uma equipe que nós chamamos de Comissão Central. É uma equipe que está desde o início do evento Teresina Ressuscita com Cristo. E a cada ano nós vamos amadurecendo e crescendo com as ideias, com o planejamento do evento. Diante da impossibilidade da procissão e da missa campal, da missa de Páscoa, como realizávamos, e, se Deus quiser, voltaremos a realizar, não é? Nós pensamos em levar o Cristo às pessoas. E de que forma? O Cristo vai passar, o Cristo ressuscitado, a imagem do Cristo ressuscitado, vai passar pelos bairros de Teresina, nas principais ruas da Zona Sul, Sudeste, Norte e Leste.
Então, nós pensamos em o Cristo passar e abraçar a cidade. Não só abraçar, mas dar uma bênção, dar uma palavra de ânimo para que as pessoas saibam e vejam que a nossa igreja, nós estamos presentes de alguma forma. É uma forma simbólica de nós dizermos para o povo, para as pessoas de cada bairro, o Cristo está aqui, Ele está diante de você, Ele ressuscitou, Ele vive e nós trouxemos Ele até você. De forma simbólica, a imagem vai de braços abertos, a imagem do ressuscitado que passa, derramando esse abraço, derramando essa alegria da Páscoa, essa alegria da ressurreição e a paz que nós queremos, desejamos que entre em cada casa, em cada lar. Então pensamos isso, serão 2 carros, um vai sair para a zona norte e leste e outro para a zona sul e sudeste. De onde vão sair esses carros? Vão sair aqui do Paulo VI, do Centro Pastoral Paulo VI, ao mesmo tempo, às 3 horas da tarde, e vão circular nos bairros da cidade, e em cada carro estará a imagem do Cristo ressuscitado, e haverá também um som, onde será gravada uma mensagem de bênção do Dom Jacinto, e haverá um padre acompanhando para ir também abençoando, falando, animando as pessoas. Então será uma coisa simples, apenas um carro com a imagem, um carro de som, onde as pessoas escutarão o hino Cristo ressuscitou, aleluia, a chamada do padre, a motivação dele, e elas poderão sair na porta de suas casas, saudar o Cristo, né? Se tiver seu lencinho do Teresina Ressuscita, pode guardá-lo, pode separar e ficar com ele na mão e saudar, como uma forma de dizer, sim, nós estamos aqui, estamos confiando, acreditamos sim que haverá vida nova. Além dessa imagem que passará nas ruas, nos bairros, o que mais os fiéis podem esperar deste evento? Bom, além do mais, foi pensado, teve uma ideia de nós colocarmos aquela imagem grande do Cristo, que é levada todo ano após a procissão, durante o glória da missa de Páscoa, e colocá-lo na porta, na frente do Hospital Getúlio Vargas. Seria também uma forma simbólica, nesse momento, da gente estar presente na vida de tantos irmãos doentes, tantas famílias enfermas, tantas pessoas que perderam familiares. Então, escolher o HGV, porque é bem no centro, seria essa forma simbólica do Cristo ressuscitado estar abraçando esses enfermos, visitando, né? Mas houve uma impossibilidade de logísticas. E aí foi difícil preparar essa logística nesse tempo, por causa de algumas restrições também. Então, o Cristo ficará exposto aqui, será colocado na sacada do Centro Pastoral Paulo VI. Então, as pessoas poderão vê-lo, passando, poderão vê-lo aqui na sacada do Paulo VI. E haverá grupos, comunidades católicas e grupos de pastorais, movimentos, irmãos, rezando, fazendo um momento de oração, coisas simples, no máximo 5 pessoas em cada horário. Nós teremos grupos de hora em hora. De hora em hora terão grupos a partir de 9 horas, rezando aqui diante da imagem do Cristo ressuscitado, fazendo também esse momento por todos, né, por toda a humanidade, por todo o povo de Deus. E ao meio-dia, todas as igrejas católicas repicarão os sinos. E nesse momento, o Dom Jacinto estará aqui no Paulo VI e fará uma bênção, que será transmitida pela FM Carismas, né, para todas as pessoas que puderem, naquele momento, sintonizar, ouvir e acolher. Então, o Dom Jacinto virá ao meio-dia e fará essa bênção.
para todo o povo do Piauí, todo o povo de Teresina. Isso, eu sei que algumas pessoas podem achar que diante da grandiosidade que é o Teresina Ressuscita com Cristo e a procissão, isso pode ser uma gota d'água, meu irmão, minha irmã, pode ser uma pequena gota, mas essa gota nós queremos de coração oferecer a todos vocês. Então, dona Marineide, muito obrigada por sua presença aqui no programa Em Tuas Mãos, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que o Cristo ressuscitado nos dê essa vida nova. E não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E no quadro Bons Conselhos de hoje, vamos meditar a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, que nos inspira a buscar as coisas do alto, onde está Cristo. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa, dia em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, dando destaque para a carta de São Paulo aos Colossenses, que diz: buscai as coisas do alto. Nós vamos conversar agora com o Padre Fábio Fernandes. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, querida. Obrigado a você e a produção do programa Em Tuas Mãos e também do Sistema Meio Norte. Quero aproveitar e desejar a todos uma Santa Páscoa do Senhor, que nós possamos renovar em nós a nossa esperança, buscando as coisas do alto. Então, Padre, o que São Paulo quis dizer com buscai as coisas do alto? Explica pra gente. É muito presente nos escritos de São Paulo a ideia dual, céu, terra, bom, mal, luz, trevas, também como no Evangelho segundo São João. E quando ele então escreve para uma comunidade concreta e pede a esta comunidade que, apesar de todas as situações que nós vivenciamos neste mundo, que o ímpeto da graça de Deus em nós nos faça desejar as coisas do alto, ou seja, o paraíso, a vida em Deus. Isso depois a igreja vai desenvolver e vai estruturar, fazendo-nos compreender que o desejo pelas coisas do alto não pode nos fazer descuidado com as coisas da terra. Mas, em suma, buscar as coisas do alto, compreendendo que toda essa realidade terrena humana é vã, é passageira. Então, por mais que nós vivenciemos e devemos vivenciar e vivenciar bem tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós nunca podemos deixar de desejar no profundo do nosso ser das coisas do alto, das coisas em Deus. Então, como nós devemos buscar essas coisas do alto, né? Como devemos proceder para seguir nesse caminho? No próprio texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele faz um elenco de posturas da vida cristã que não condizem com esse nome cristão, aquela que segue Jesus Cristo. Ele então fala sobre a ganância, ele fala sobre as paixões desordenadas, ele fala sobre a imoralidade. E aí vamos percebendo pouco a pouco que buscar as coisas do alto significa entrar num processo de castidade, que a grosso modo se compreende como não ter relações íntimas com outra pessoa. Só que castidade não é resumidamente isto. Castidade é um dom, uma virtude que Deus nos oferece e que com essa virtude, que implica exercício, boa vontade, implica esforço pessoal e confiança com a graça de Deus, essa virtude vai nos ajudar então em nosso processo de equilíbrio.
vai nos ajudar em nosso processo de santidade, de maturidade. Quando Paulo pede que nós busquemos as coisas do alto, ele pede então que nós, no decorrer dos nossos dias nesta vida que é única, nós possamos ir progredindo, de tal forma que as pessoas entendam, aquele homem, aquela mulher, ele é uma pessoa crescida porque ele crê em Cristo e a sua fé em Cristo o ajuda em seu processo de conversão. Isso quer dizer que ele está num processo de castidade, num processo de equilíbrio. E essa realidade é uma constante. Isso vamos viver ao longo da nossa vida, em todas as etapas dessa mesma vida e com todas as pessoas na existência humana. Ou seja, quem é celibatário, quem é jovem solteiro, quem é casado, quem é consagrado, todos nós somos convidados a isto, a buscar as coisas do alto e nessa busca das coisas do alto, ser coerente aqui na terra, tendo uma vida em processo de equilíbrio, maturidade e santidade. E como nós devemos viver essa ressurreição de Cristo e também no nosso dia a dia, não só nesse período da Páscoa? Conta pra gente. Quando falamos de como viver, nós temos que entender que o ser humano ele tem 3 dimensões. A dimensão subjetiva, a dimensão objetiva e a dimensão transcendental. O que é a dimensão subjetiva? É aquilo que está no sujeito, aquilo que está em cada pessoa humana. Nossos sonhos, nossos projetos, nossas metas, nossas intenções, nossos propósitos. Isso é bonito e por isso deve ser estimulado, porque é muito triste uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não deseja, uma pessoa que não quer alcançar. Isso é próprio da constituição humana e deve ser valorizado e, como tudo, deve ser vivido em equilíbrio, porque o nosso sonho, a nossa dimensão subjetiva vai se encontrar com a segunda dimensão, que é a dimensão objetiva. Se eu sonho, eu tenho que lembrar que outros também sonham. Se eu desejo, eu tenho que entender que outros também desejam. E aí, nessa via de equilíbrio, a minha dimensão subjetiva me fará entender que o outro também existe. Por isso é que eu tenho que ter o diálogo, é por isso que eu tenho que, às vezes, avançar, às vezes ceder. Quando eu falo da dimensão objetiva, eu falo dos direitos e deveres, as leis de trânsito, que me fazem entender que quando é vermelho eu devo parar, quando é verde eu devo seguir, amarelo, atenção. Então, todas essas realidades objetivas fazem com que nós compreendamos que não existe somente uma pessoa, eu. É sempre o confronto com o outro. Isso é muito bonito. Apesar de alguns acharem, como um pensador francês, de que o outro é o meu inferno, é preciso entender que o outro é o meu céu, porque ninguém se salvará sozinho. Ninguém poderá viver o paraíso sozinho, é sempre uma comunhão. E por fim, a terceira dimensão, que já foi tantas vezes rebatida, tantas vezes ridicularizada, é justamente a dimensão transcendental. Isso quer dizer que cada homem, cada mulher, em qualquer canto deste mundo, em todos os períodos que foram registrados pela história, todo homem e toda mulher tem um ímpeto para as coisas do alto, para a dimensão transcendente. Nós estivemos e ainda estamos numa pandemia que de fato nos desestabilizou. Vejamos o tanto de pessoas que se reaproximaram do sagrado. Vejamos o tanto de pessoas que dobraram seus joelhos e que procuraram compreender e sobretudo, entender o sentido de tudo isto. É a dimensão transcendente. E você me pergunta, como? Eu convido, primeiramente, a baixarmos a guarda, ou seja, não entender que a dimensão transcendental é algo ridículo. Ao contrário, é algo que nos complementa, que nos enleva, que nos faz crescidos. Depois, eu devo crer, mas eu não posso crer apenas como eu quero crer. Eu tenho que crer segundo uma comunidade, porque senão a minha dimensão subjetiva, ela fica muito aflorada e fica sem sentido, fica sem limites. Nesse sentido, quando eu creio com uma comunidade de fé, a minha dimensão subjetiva, ela vai ser orientada por uma dimensão objetiva, ou seja, as leis daquela comunidade. E termino,
Como é que podemos viver? Não apenas com o olhar lá, um olhar aqui, porque aquele que diz crer em Cristo deve já, nos dias de hoje, vivenciar dia após dia a sua Páscoa, saindo da morte para a vida, saindo da corrupção para uma vida digna, saindo das coisas ilícitas para as coisas lícitas. E todos nós temos bom senso, todos nós temos fé. É preciso que exercitemos e coloquemos em prática os frutos desse Espírito de Deus que nos ajuda a buscar as coisas do alto. E para aqueles que desejam estar mais perto de Cristo, estar mais perto de Deus, qual conselho que o Senhor nos deixa, que o Senhor nos dá, para que essas pessoas sigam por esse caminho? Eu diria aquilo que o nosso arcebispo nos falou na missa do Santo Crisma, conhecida também como a Missa da Unidade, na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Não percamos a esperança. Ele está conosco, Deus, Ele está conosco até o fim dos tempos. A palavra é sempre a palavra de ânimo. Eu sei que está pesado, eu sei que a situação está difícil, eu sei que muitas pessoas foram tocadas diretamente com essa enfermidade e com outras tantas situações, com os desdobramentos dessa pandemia, desemprego, desencontro, tristeza, pânico, enfim, tantas outras coisas. Então, uma palavra de esperança, de ânimo. Deus é conosco, Ele está agindo a nosso favor. Eu, você, nós não estamos sozinhos. Deus está nos segurando na palma de sua mão. Mesmo quando a situação para nós é incompreensível, mesmo quando não temos palavras para codificar, explicitar o que estamos vivendo, Deus está sempre conosco. Ele gosta de cuidar de nós. Então, meu conselho é esse, é de que apesar de todo o peso e dificuldade, que nós confiemos no Senhor. Há uma devoção católica muito bonita da Divina Misericórdia, e nas aparições de Jesus a Santa Faustina, ele pede que nós sempre falemos: Jesus, eu confio em vós. É isso que nós devemos dizer: Jesus, eu confio em vós. E é confiando nele que estaremos vivendo bem as coisas da terra, mas sempre buscando as coisas do alto e dando o nosso testemunho de homens e de mulheres de fé. Então, o meu conselho, o meu desejo é que você, meu irmão, minha irmã, tenha esperança de que dias melhores chegarão, de que nós poderemos fazer uma real, santa e abençoada Páscoa em Cristo. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. É sempre um prazer recebê-lo. Alegria minha, muito obrigado pelo convite, obrigado pela produção, por estarem aqui na paróquia onde eu sirvo, paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Cabral. Desejo a todos uma santa e abençoada Páscoa do Senhor. Lembremos-nos que aquele instante em que Cristo derramou sangue na cruz já aconteceu, mas na força da memória, na graça que Deus nos oferece, nós atualizamos aquilo que ficou lá atrás. Atualizamos fazendo com que a graça daquele instante chegue a nós nos dias atuais. Por isso que Páscoa, Semana Santa, não é teatro, não é um folclore, é vivência da fé, é memória dos acontecimentos ocorridos lá atrás, mas que até hoje, por força de Deus, impactam em nossa vida. Então, que a graça do Calvário, juntamente com a graça da ressurreição, chegue à sua vida, à nossa vida. E que nós possamos nos tornar homens e mulheres desejosos das coisas do alto, mas cuidando muito bem das coisas da terra, começando com o nosso testemunho de homens e mulheres convertidos. Grande abraço, Deus abençoe a todos. A ressurreição de Cristo é o ponto alto da nossa fé. E no quadro Testemunho de hoje, vamos acompanhar um depoimento sobre a importância deste período. Para mim, vivenciar a Páscoa é, sobretudo, vivenciar o amor. O amor que brotou da gratuidade de um Deus que se deu por inteiro para nos resgatar, nos salvar. Apesar das dificuldades que nós atravessamos, as nossas renúncias, o nosso despojamento, sempre o final será a vitória. Jesus, ele passou por tudo isso
mas depois ele nos deu a certeza que a vida prevalece. Ou seja, é a ressurreição, é a passagem do que é ruim. A Páscoa é justamente isso, a passagem daquilo que é ruim para uma coisa muito melhor, que é a vitória. Feliz Páscoa! E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você pode acompanhar também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E no quadro Notícias da Igreja, vamos agora acompanhar como foram os primeiros dias da Semana Santa em nossa arquidiocese, com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. A Semana Santa iniciou na Arquidiocese de Teresina com a missa do Domingo de Ramos, que representa a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, foi celebrada pela manhã pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. A missa teve restrição de fiéis, sendo apenas permitida 30% da capacidade de ocupação e foi transmitida através do canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos, da Catedral e da Rádio FM Carismas. A Semana Santa se inicia no Domingo de Ramos, momento onde se celebra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo simples com a frase "Aquele que vem em nome do Senhor". Os ramos que fazem parte da celebração representam a vitória de Jesus e recordam o batismo dos filhos de Deus. Uma prática que faz parte deste dia é a procissão dos ramos, que representa a peregrinação dos cristãos na terra, realizando o caminho da vida eterna com Deus. Mas este ano, devido à realidade da Covid-19 e como forma de enfrentamento ao vírus, os fiéis não realizaram este momento. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, a missa do Domingo de Ramos foi celebrada às 7h30 da manhã pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Ele fala sobre o que representa esse tempo santo que dá-se início à Semana Santa. Os peregrinos que subiam para a festa da Páscoa com Jesus ficaram entusiasmados com o Mestre diante das suas palavras, diante dos seus atos de cura, de salvação de pessoas que viviam oprimidas pelas doenças e pelo demônio, e então gritavam hosana ao filho de Davi e agitavam ramos para aclamá-lo como Rei da Paz. Jesus entra na humildade, montado num jumentinho, e assim ele cumpre as profecias de que de fato o Messias viria montado sobre um jumentinho, não sobre um cavalo de guerra, mas sobre um jumentinho, símbolo da mansidão. É o profeta Zacarias que já predisse isso. Então nós hoje fazemos memória ao longo de todo o dia desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas também já iniciamos com a leitura da Paixão, este ano segundo o evangelista Marcos, e iniciamos então a nossa caminhada pascal, vivendo estes dias da Semana Santa, chegando ao Tríduo Pascal, a missa da Ceia do Senhor, a celebração da Paixão de Cristo e a Vigília Pascal, que é a principal celebração de toda a Semana Santa, com a qual se abre o grande domingo da Páscoa. O arcebispo faz ainda um convite aos fiéis para entrarem em comunhão com Cristo nesta Semana Santa. Então eu lhes convido, irmãos e irmãs, a não só entrar com Jesus em Jerusalém no dia de hoje, mas entrar na intimidade com Ele nesta Semana Santa. Entrar em comunhão com Ele nesses dias em que mais ainda nós podemos abrir nosso coração para receber da abundância do dom da salvação que Ele ganhou para nós pela sua cruz e ressurreição. Tenham todos uma boa Semana Santa, frutuosa pela oração, abundante pela leitura bíblica e
cheia de perfume da sua caridade para com os necessitados. De acordo com o novo decreto do estado do Piauí, só é permitida 30% da capacidade de pessoas durante a celebração. Francisca Rodrigues, que esteve presente na Assembleia, conta sobre o significado deste dia para ela. O Domingo de Ramos representa para mim alegria, fé, gratidão, que eu sou de uma cidade religiosa, de Oeiras, tá? Então, esse Domingo de Ramos é uma dádiva de Deus. Representa uma grande família, porque é isso que é a família oeirense para todos nós, que acho que vocês conhecem, né? Que é uma cidade católica que hoje está passando por o que nós estamos passando hoje, uma diferença muito grande. Ontem mesmo, sexta-feira mesmo, eu estava falando que era sexta-feira de Passos. É uma sexta-feira linda que era lá em Oeiras e não tinha nada. A cidade está simplesmente vazia. Então isso deixa a gente triste, né? Com tudo isso que a gente está vivendo hoje. A fiel Gilvanete Gomes, que também participou da missa do Domingo de Ramos na Catedral, revela o que faz com os ramos que leva para casa. Aí eu guardo e na hora de uma chuva, para mim, é a proteção. Eu gosto de guardar, que é minha fé também para tudo. Todos os anos eu estou aqui participando da programação da Semana Santa. Com todas as precauções que tem a igreja, eu venho. Após o encerramento da celebração, os fiéis levam seus ramos para casa, simbolizando a união de todos a Cristo na luta contra o pecado. Já na segunda-feira santa, dia 29, aconteceu a Missa dos Santos Olhos, também conhecida como Missa da Unidade. Neste dia, acontece a bênção dos olhos, dos catecúmenos, dos enfermos e do Santo Crisma. Na celebração, aconteceu também a renovação das promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação dos padres e diáconos. O momento foi restrito apenas ao clero arquidiocesano. Ser ungido pelo óleo significa a consagração de um ser a Deus em vista da realeza, do sacerdócio ou de uma missão profética. É o que fala o livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 7. A Missa dos Santos Olhos tem costume de acontecer na Quinta-feira Santa, mas por motivos pastorais, na Arquidiocese de Teresina, esta celebração acontece tradicionalmente na Segunda-feira Santa, encontrando-se presentes na missa o bispo, o clero de toda a Arquidiocese, padres e diáconos. Este dia se renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo também chamada de Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial. O sacerdote Valdiano Araújo, que fez parte da missa, conta sobre o motivo de anteciparem este dia na Arquidiocese de Teresina e a necessidade de renovarem seus votos sacerdotais. Como a nossa arquidiocese ela é muito grande, não tem como todos os padres fazer este momento da renovação dos votos na Quinta-feira Santa pela manhã. Então é por isso que a nossa arquidiocese padronizou celebrar na segunda-feira da Semana Santa, um dia após o Domingo de Ramos. Então, assim como muitos casais celebram a renovação dos seus votos matrimoniais, nós padres também celebramos a renovação dos nossos votos sacerdotais. Então, aquilo que nós prometemos no dia da nossa ordenação, nós estamos refazendo, renovando todos os anos, para que o padre consiga voltar às suas origens, consiga recuperar o primeiro amor. E o primeiro amor é Jesus, tá? Então, todos os anos o padre está renovando o seu amor a Jesus, a serviço do povo, a serviço da população. Acontece também, durante a celebração, a bênção dos olhos dos catecúmenos, dos enfermos e do Santo Crisma. O padre Daniel Rodrigues, que fez parte da celebração, fala sobre a importância da Missa dos Santos Olhos para os cristãos. Então, ela expressa essa comunhão dentro daquilo que nós celebramos, além da bênção dos olhos, do batismo, da unção dos enfermos, e a consagração do óleo do crisma, que é de fato este óleo que imprime em nós um caráter indelével. E também, nesse dia, nós
presbíteros, estamos renovando as nossas promessas sacerdotais. Este ano, devido ao momento enfrentado da Covid-19, a missa não teve a presença de fiéis. O padre Anderson Fábio fala como todos estão enfrentando esse momento e como os padres se prepararam espiritualmente para vivenciar este dia especial nessas circunstâncias. Nós estamos vivendo um momento de luto, de dor e de sofrimento. Nós não podemos negar. Aliás, Jesus não foi negacionista dos nossos sofrimentos. E nós também não podemos ser negacionistas do sofrimento do povo. Aqui nós estamos procurando seguir os protocolos que nos é pedido, mas ao mesmo tempo com o nosso coração, com o coração do povo de Deus, que nesse momento sofre, que nesse momento padece, que nesse momento vive um momento muito difícil, de luto, de dor e de sofrimento. Durante a celebração, o arcebispo Dom Jacinto Brito falou sobre a necessidade das renovações sacerdotais e ainda ressaltou sobre a importância dos demais votos. A missa contou com a participação de um casal que estava completando 25 anos de matrimônio, onde também realizaram a renovação de seus votos. Do padre Frei Chagas, que estava completando 25 anos de ordenação, e das religiosas Irmã Nilza Silva do Carmo e Irmã Teresa de Jesus Maria, que festejaram seu jubileu de prata. A missa foi transmitida através do canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos, da Catedral Nossa Senhora das Dores e da Rádio FM Carismas. E no próximo domingo você confere a cobertura completa da Semana Santa na Arquidiocese de Teresina. Ana Paula, volto com você. Essas e outras informações estão disponíveis em nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Não deixe de conferir e acompanhar as últimas notícias da Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar o nosso quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Projeto de Vida para Jovens, da Edições Loyola. Esta obra aborda sobre o trabalho realizado por jesuítas junto de grupos, onde acompanham jovens trabalhando com eles a temática do projeto de vida. Desta forma, consideraram que poderia ser útil sistematizar a experiência que adquiriram durante o projeto e disponibilizá-lo em forma de livro. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Se você gostou, aproveite e já garanta o seu livro e faça uma boa leitura. E agora, no quadro Artista da Fé, vamos conhecer essa história que une a fé e a arte com o objetivo de evangelizar. Ter a ideia de usar uma habilidade para transformar em profissão e ainda servir a Deus foi o que fez a artista Marta Oliveira, que costura fazendo diversos paramentos litúrgicos, como túnica, estola, pala, dentre outros. Ela começou com esta arte há 12 anos, após costurar uma vestimenta religiosa para o seu filho mais novo, que servia na igreja como coroinha. Quando as pessoas tomaram conhecimento do seu trabalho, começaram a fazer encomendas. Até como uma experiência. Mostrou para o padre Antônio Carlos na época, que era nosso pároco. E ele gostou. E eu fiz para os demais. E eu faço até hoje. Eu sempre costurei. Só que aos poucos foi voltando mais para a área religiosa, né? A artista fala que hoje já é muito procurada pelas pessoas da igreja, não apenas da sua região, mas de outras paróquias, foranias e até mesmo de outras cidades. Ela conta sobre a dificuldade da pandemia, que para ela já se torna uma nova realidade de trabalho
e que já está com novos planos para o seu empreendimento. Inclusive, ano passado, antes da pandemia, era para ter vindo 25 coroinhas do Parque Piauí. Não vieram por conta da pandemia, né? E com certeza, em breve virão, né? Quando tudo isso passar, tudo isso volta ao normal. Agora, com a pandemia, é mais uma forma de diversificar, fazer uma loja virtual e divulgar o nosso trabalho. Marta sempre frequentou a Igreja Católica. Praticante desde criança, o seu amor pela religião sempre foi grande, tão fervorosa na fé que quando resolveu mudar de casa, escolheu uma que ficasse bem próxima da igreja do seu bairro, na intenção de incentivar e ensinar os filhos a seguirem no mesmo caminho que ela. Atualmente, ela faz parte da Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada na Forania Sul 2. Sempre eu gostei, a vida inteira. Quando eu cheguei para o Porto Alegre, eu quis essa casa aqui por ser perto da igreja, quis comprar essa casa. Meu filho era pequeno, então eu quis comprar por ele, para ele aprender a ir para a igreja. Eu pensei assim, meu filho mais novo, né? Eu digo que ele gostou tanto que a igreja levou, né? Eu me sinto feliz com isso, porque ele foi coroinha a vida inteira, e hoje é seminarista, está primeiro ano em teologia, e ele está feliz com o que ele faz. Durante esse período da pandemia, Marta teve a ideia de realizar a produção de máscaras personalizadas com o tema religioso. Ela produz de acordo com a demanda dos clientes e também faz algumas personalizadas para a venda. A artista relata como aconteceu o início dessa confecção e como se sente com esse trabalho. Na verdade, um coroinha quis padronizar a máscara, né? Surgiu a ideia de botar o ostensório, de colocar o ostensório como sempre o nosso padroeiro. E com isso, primeiro faz brancas, aí foi mudando. Eu fui fazendo de acordo com os tempos litúrgicos e sendo pedido, né, indo para fora, entendeu? E eu me sinto muito gratificada com isso, né? E a maneira de se prevenir, né? E também, né, divulgar a nossa religião, o nosso padroeiro, nossa Mãe Maria. E como bem fala a artista, é desta forma que ela evangeliza, divulgando através da costura a religião católica. Confira agora a mensagem do nosso arcebispo Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Hoje é Páscoa, festa da vida. Cristo vive, Ele ressuscitou, aleluia. E todos nós que acreditamos em Jesus, nós que temos a missão por Ele confiada, de levar o seu nome, a sua palavra, o dom da salvação até os confins da terra, nos alegramos. As flores que aqui estão, chamadas girassóis, tão típicas da Páscoa, porque lembram que nossas vidas devem acompanhar a Jesus como o girassol acompanha o astro-rei. O círio pascal, esta grande vela que fica acesa na igreja desde ontem, da vigília pascal até o domingo de Pentecostes, nos dá o sentido de que Cristo é a verdadeira luz que nos ilumina. Mesmo o sol, o astro-rei, ainda é tão pequeno diante desta luz que inunda todas as galáxias, inunda todo o universo, inunda sobretudo as profundezas do nosso coração. Eu tenho em mãos, não a Bíblia Sagrada agora,
mas a liturgia diária, Igreja em Oração, para lhe dizer como é bom que você tenha em casa também um livrinho assim, para acompanhar cada dia a Santa Missa, as leituras propostas, não para na igreja você estar com ela, mas para você em casa se preparar, para depois recordar e fixar. Mas eu leio hoje o texto do Evangelho porque ele é profundamente significativo. No primeiro dia da semana, isto é, domingo, hoje, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e entrou primeiro no túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegando também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. E é porque eles acreditaram, a partir daquela manhã, eles acreditaram a partir do anúncio jubiloso de Maria: ele não está no túmulo. Sim, a grande constatação é que o túmulo estava vazio. Ele não estava lá. Não foi roubado pelos discípulos, não foi roubado pelos soldados, mas ressuscitou. A pedra foi removida misteriosamente. O quadro que aqui nós temos mostra Jesus como a sair do túmulo com seu próprio poder. Ninguém rola esta pedra. Ele sai glorioso. Como é belo nós pensarmos que Jesus nos dá a força de remover as pedras que impedem a nossa vida, que impedem o nosso caminhar. Há forças de morte, e nós não podemos esquecer que estamos debaixo de uma delas, onde a humanidade inteira está debaixo desta pedra de provação que é a Covid-19. No entanto, nós não estamos soterrados. Ela apenas nos oprime. A vida é mais forte do que a morte. Essa é a grande mensagem de hoje, queridos irmãos e irmãs. A vida é mais forte do que a morte. Quando tudo parecia dor, desilusão, desespero, decepção, porque Jesus havia morrido e sido enterrado e uma grande pedra estava à porta do sepulcro, ele sai gloriosamente para dizer: para Deus nada é impossível. Como ele passou pelo útero virginal de Maria e ela continuou virgem, ele passa agora pelo túmulo, passa pela entrada do túmulo sem que ninguém remova, porque o seu poder é poder divino. E este poder ele nos comunicou. Nós somos com ele vitoriosos. Por isso não temamos as pedras que vamos encontrando à nossa frente. Quando tudo parecer escuro, quando tudo parecer como ovo que está fechado, sem vida, o pintinho pode, com seu bico frágil, tirar esse fechamento, quebrar
aquilo que parecia inquebrável e a vida surgir. Assim, das pequenas coisas, das coisas aparentemente impotentes, Deus nos mostra como o seu poder é maravilhoso. Vamos hoje confirmar a nossa esperança. Vamos hoje levantar o nosso ânimo. A vida venceu a morte. Cristo ressuscitou. Vai meu abraço de Páscoa a todos vocês que estão nos acompanhando e o desejo de que esta luz de Cristo penetre a sua vida, ilumine sua família, ilumine o seu lar e lhe oriente os passos em todos os dias do seu caminhar. Feliz Páscoa! Estamos chegando ao final de mais um programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. Com a mesma fé que temos no Cristo ressuscitado, acreditemos também em dias melhores que o Senhor tem preparado para nós. Permaneçamos firmes e até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.